Vem para cá um personagem ativíssimo dessa crise. A gente vai conversar com o líder do governo no Congresso. Então, ele ontem estava correndo, perdeu quantos quilos essa semana, senador? Tem sido mais eficaz do que meu jogo com o Matapi na pelada de final de semana em Macapá. Porque era isso. A propósito, eu não pude deixar de ouvir os comentários futebolísticos. Hoje vai ser 2-0 para o meu Flamengo contra o Fluminense e a final vai ser Flamengo e Corinthians. E eu lamento o presidente Lula, mas o Flamengo vai ser bicampeão da Copa do Brasil. O pior é que agora eu quero saber se a Renata vai entrar aqui para entrevistar, porque ela pode ter ficado muito ofendida. Esse negócio de Fluminense para ela é uma coisa muito séria, senador. Gente, o Randolfo Rodrigues está aqui, ele é líder do governo no Congresso Nacional, fez o corre na Câmara, no Senado, no Planalto, Câmara, Senado, Planalto. Eu trouxe aqui uma apuração, o senhor fique à vontade para discordar e pontuar, mas a grande questão é qual é o saldo desse dia seguinte da maior queda de braço entre a Câmara e o governo que a gente já viu nesses 6 meses. O senhor acha que ficaram arestas que não poderão ser aparadas ou o tempo cura tudo? O saldo é uma manhã vitoriosa de hoje. Nós votamos e aprovamos, Dani, a MP da reorganização do governo, na 1154, trazendo de volta o Ministério da Cultura, o Ministério da Igualdade Racial, trazendo de volta, criando o Ministério dos Povos Originários, trazendo de volta o Ministério das Cidades, enfim, aprovamos com um amplo saldo, tanto ontem na Câmara quanto hoje no Senado, uma maioria de quase 2/3 dos votos nas duas casas. Aprovamos por unanimidade a MP do Bolsa Família, fundamental para a obra da reconstrução, e ainda de quebra, hoje no Senado, aprovamos também o projeto de lei da igualdade salarial entre homens e mulheres. Diferenças como as que ocorreram ontem, e eu vou tratar assim, o aperreio da votação em cima da hora, né, de ontem para hoje, era quase que previsível, porque, veja, existiu uma crise que antecedeu o trâmite das medidas provisórias, uma crise que o governo não faz parte, não tem parte, que é uma crise entre Câmara e Senado sobre o rito, como deveria ocorrer, se manteria o rito como estava no período da pandemia, ou se restabeleceria o rito conforme o Senado, conforme está na Constituição, como o Senado argumentava. Criou-se um entendimento, mas isso tirou quase 4 meses do curso da tramitação de medidas provisórias. Instalamos as comissões mistas com atraso, em cima da hora foi para votação na Câmara, e era quase que natural que tivesse essa circunstância. E, obviamente, tem mais um dado que nós sempre reconhecemos, que eu já falei para você, o povo brasileiro, na sua sabedoria, elegeu um presidente da República com uma oposição e um Congresso e um parlamento mais conservador. Isso exige de todos nós, do ministro Alexandre Padilha, que é o coordenador da articulação política, de mim, do líder Wagner e do líder Guimarães, um pouco mais de exercício, né? Então é natural que seja assim. Agora, senador, o senhor, o Lira, foi muito textual nas críticas que fez à articulação política e falou, olha, agora, aparentemente, enquanto não mudar, a gente vai travar o jogo aqui, né? Eu, conversando com gente do PT, eu ouvi até o meia-culpa. Olha, de fato, tem muita burocracia, dá para acelerar o atendimento das demandas do parlamentar. Qual é? Porque o senhor está nas duas pontas, é líder do governo, mas está no parlamento, então lida com a dificuldade também na prática. Qual é o meia-culpa que dá para o governo fazer nesse caso? E quando se fala em mudança, há risco, por exemplo, a presença ou a continuidade do Alexandre Padilha? Lula hoje disse que não. Dani, o Alexandre Padilha é da inteira confiança, o ministro Alexandre Padilha é da inteira confiança do presidente da República. Se tem uma função que deve ser da cota pessoal do presidente da República, que deve ser da confiança direta do presidente da República, é a articulação política. É uma função que não pode ser terceirizada. Tem que ser de pessoas que o presidente possa ouvir a todo tempo, que possa relatar para ele os fatos como de fato são, que possam apresentar as dificuldades. Então, como o presidente já destacou, e nós convivemos no dia a dia com o ministro Alexandre Padilha, tanto eu, quanto o líder Guimarães, quanto o líder Wagner, também temos plena confiança e somos testemunho do esforço do ministro Padilha. O ministro Padilha, nós às vezes queremos perguntar qual o horário que ele dorme. Eu dialogo com ele até 00:30, 1h, todo dia, e no dia seguinte, antes que cada um de nós líderes acordemos, ele já está
de prontidão já às 6h30, 7 horas. E por isso, por essa dinâmica dele, que ele dá plena confiança no presidente da República. E para essa função, para a função da articulação política, tem que ser quadros diretamente vinculados ao presidente da República e da direta confiança. Então, isso não está em questão, nem o presidente coloca em questão, e nem nós. E nós ratificamos e nos sentimos muito honrados de trabalhar nesse dia a dia com o ministro Padilha. Agora, é óbvio que tem uma circunstância, nós estamos em um momento de parlamento distinto. O parlamento de agora não é o mesmo parlamento de quando o presidente Lula governou de 2003 a 2010. Repito, é um parlamento mais conservador, tem temas que são caros, estão na agenda central do nosso governo, como o direito dos povos originários, que não está no coração de boa parte do parlamento. Por isso, essa semana, a aprovação do marco temporal. Então, essa diferença nos exige um exercício maior. A dificuldade que está tendo, teria com essa trinca de líderes e com a coordenação de Alexandre Padilha, e teria com qualquer outra trinca de líderes e com a coordenação de qualquer outro ministro que fosse, por conta da circunstância de origem de parlamento e executivo distintos. Vem para cá, Renata Agostini, vamos ver se ela topa fazer essa pergunta, depois que o senador aqui apostou na derrota do seu Fluminense, Renata. Não, vou começar com saudações tricolores, 2-0 hoje, viu, Renata? Veremos, senador. O senhor falava do marco temporal e queria entender qual vai ser a estratégia do governo a partir dessa derrota, porque o governo não gostaria de ver esse texto aprovado na Câmara. Como vai fazer daqui para frente, se está no horizonte, né, caso haja um desfecho contrário ao desejo do governo, que o presidente entre em campo e vete? Antes do veto, já que a gente está falando de futebol, né, Renata? Ainda tem o segundo tempo do jogo, antes do juiz apitar o final, né? O veto é quase o apito final do juiz, né? Que ainda é submetido a um VAR, que é a apreciação do veto por parte do parlamento. Tem o segundo tempo do jogo, que é o Senado. E nessa semana, lideranças indígenas, inclusive a ministra Sônia Guajajara, estiveram juntos com o presidente Rodrigo Pacheco e assumiram um compromisso com todos de que esse tema será amplamente debatido no Senado e será amplamente consultado, sobretudo, os povos originários. Então, isso nos dá uma tranquilidade maior sobre a forma de tramitação e debate do tema aqui no Senado. Então, antes de um eventual veto, é quando o juiz entra em campo, quando entra em campo, ou melhor, se preferir, quando entra em campo o nosso camisa 10, eu acho que nós vamos ter um espaço maior de debate e eu acredito, até de reversão do tema no Senado. Mas líder, se o Senado modifica, tem que voltar para a Câmara. E lá o placar foi muito elástico, né? Então, por isso que nós estamos aguardando o compromisso primeiro do presidente Pacheco com o debate, com o tempo. O debate com o tempo ainda possibilita que o tema, em paralelo, tramite no Supremo Tribunal Federal. Né? Então, a celeridade com que o tema foi tratado na Câmara, foi colocado logo em voto, me parece que não ocorrerá no Senado. Nós teremos mais parcimônia, mais tempo para conversar e, em paralelo, tem a tramitação também no Supremo Tribunal Federal, que eu acho que é o bastante para esgotar e resolver e encontrar a melhor mediação para o tema do marco temporal. Deixa eu trazer o Leandro Rezende para cá, vascaíno sofredorzíssimo, não faz piada com ele, porque Vasco e Flamengo aqui vai dar ruim, mas antes, líder, eu já queria introduzir... Não existe rivalidade com o Vasco, logo digo aqui. Eu queria falar, líder, sobre Zanin. A oposição havia sinalizado lá atrás que ia fechar a questão, politizar e tentar desgastar ao máximo. Como é que o senhor está vendo, a indicação e 2, o cronograma dessa caminhada e desse percurso do Zanin dentro do Senado? Bom, primeiro eu exulto o presidente da República pela escolha. O doutor Zanin preenche os pré-requisitos que estão na Constituição. Reputação ilibadíssima e notório saber jurídico. Já foi dito e testemunhado por inúmeros e diferentes ministros do Supremo, que não há nada que desabone o nome do doutor Zanin. Inclusive, o nome do doutor Zanin é muito bem recebido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E pelo que eu senti já hoje no plenário do Senado, é óbvio que nós vamos estender no curso da semana, tanto eu quanto o senador Wagner,
o diálogo com todas as lideranças e com todos os senadores, eu vi o nome do Dr. Zanin ser recebido muito bem. Eu creio que em um prazo curto, o nome do senador Zanin, o nome melhor, do ministro Zanin, será recebido, será apreciado, será recebido na Comissão de Constituição e Justiça, será sabatinado e será apreciado. Eu estou otimista, ainda hoje, só para conhecimento, todos sabem, o presidente da República, às 17 horas, receberá o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Davi Alcolumbre, onde tratará também sobre... O presidente da República já comunicou ao senador Davi Alcolumbre da designação do Dr. Zanin para o Supremo Tribunal Federal, já comunicou também o presidente Rodrigo Pacheco, já comunicou a presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, eu creio que em um curto espaço de tempo, eu estou otimista que ainda antes do recesso, ainda nesse mês de junho, nós conseguiremos sabatinar e votar o nome do Dr. Zanin no plenário do Senado e arrisco dizer, com um placar muito parecido com o placar que tivemos hoje na votação da medida provisória. Leandro Rezende. Senador, obrigado por estar conversando com a gente. Boa sorte hoje para o seu Flamengo e má sorte quando a gente for jogar na segunda-feira que vem. Senador, queria voltar para o assunto da MP, da reorganização dos ministérios, porque hoje eu conversei com muita gente do Centrão e tem 2 pontos que me chamaram a atenção. Primeiro, eles reclamaram do governo estar celebrando o que eles acham que foi uma vitória do Arthur Lira. E segundo, eles estão dizendo que o voto de confiança que o Centrão deu para o governo tem prazo de validade. Cobram que as emendas parlamentares, sobretudo, sejam liberadas de maneira mais rápida, as emendas impositivas, sobretudo. O que vai mudar no governo a partir de agora para ter uma base parlamentar minimamente confortável que não precise viver a crise que viveu ontem, senador? Leandro, exercer a capacidade do diálogo ao máximo, conversar mais. O próprio presidente da República está à disposição para conversar com as bancadas partidárias, já fez isso no Senado, conversando com lideranças do MDB, está disposto a receber, inclusive, e veja, já que a gente está falando muito de futebol aqui, o nosso camisa 10 e técnico do time ainda é Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tenho a felicidade de jogar no time que tem o melhor, tem o Pelé da articulação política, mutatis mutantes fazendo a comparação. Eu acho que toda liderança política do Congresso adoraria estar em um time em que tem alguém com o talento para a política que tem o presidente Lula. E o presidente Lula já está em campo, dialogando diretamente com as lideranças, vai receber as lideranças partidárias, já na semana que vem reunirá com todos os líderes e vice-líderes do Senado e da Câmara, dos partidos da base aliada, para agradecer pessoalmente a votação da medida provisória 1154. Então, facilita muito o nosso trabalho quando a gente tem um meio armador, um meio campista, um centroavante, alguém talentoso como Lula para deixar o restante do time na cara do gol ou ele próprio fazer gol. Então, o que tem de novo, o que terá de novo, é entrar do melhor dos articuladores políticos em cenas nos próximos capítulos da agenda, tanto da Câmara quanto do Senado. Senador, eu sei que o senhor tem agenda, mas eu vou pedir uma ajuda para a gente tentar fazer mais. Fique à vontade, Dani. E aí eu vou encurtar minhas perguntas e vou pedir também a sua capacidade de síntese, já muito conhecida, para a gente conseguir fazer esse giro. Senador, não posso deixar de falar sobre o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias. A Malu Gaspar, colunista do Globo, revelou ainda ontem que... sabe-se se por ordem dele ou não isso ainda há de ser esclarecido, mas o GSI encaminhou dados alterados, né, que omitiam os avisos que chegaram a Gonçalves Dias, de relatórios inclusive da ABIN, da área de inteligência, sobre o risco do 8 de janeiro. Isso, claro, está ecoando, ressoando muito na oposição. Flávio Bolsonaro fez live, está falando muito sobre esse assunto. Eu quero entender se isso, surpreende o governo e, 2, se o senhor entende que, diante dessa informação, de que houve uma omissão de informação, não só para Lula, que não sabia que o G. Dias tinha estado na situação em que ele estava, como a CNN mostrou, mas para o Congresso a situação se agrava e talvez a oposição ganhe fôlego aí para a CPI do 8 de janeiro. Dani, o governo não tem compromisso com erro. O governo tem compromisso com esclarecimentos e com todas as responsabilidades, seja de quem for. Eu quero reportar aqui a declaração do presidente Lula
no dia em que as invasões estavam ocorrendo, ou melhor, no dia seguinte às invasões ocorridas no 8 de janeiro, em que ele iria buscar apurar a responsabilidade de quem quer que fosse, seja daqueles que tentaram o golpe de Estado, seja daqueles que financiaram, seja daqueles que arquitetaram, seja daqueles que executaram, seja daqueles que se omitiram. Então, o governo não tem compromisso nenhum com o erro, não temos nenhum veto e o governo não vetará a presença do senhor Gonçalves Dias na comissão, para depor na comissão parlamentar mista de inquérito sobre o 8 de janeiro. Agora, daí, o exercício retórico da oposição quer tentar dizer que o nosso governo, que foi vítima disso, junto com a democracia e a República Brasileira, teve cumplicidade em uma tentativa de golpe contra o próprio governo. Olha, é muito exercício de retórica que chega ao limite do delírio, né? Sob erros, seja de quem for, no governo, fora deles, o governo não tem compromisso com isso e o governo está à disposição para apuração, investigação e responsabilização. Vem para cá, Renata Agostini, vamos fechar esse giro aqui com o Randolfo Rodrigues, o líder do governo no Congresso Nacional. Semana duríssima, agradeço o tempo do senador aqui, dando essa entrevista e fazendo esse balanço sobre todos os assuntos. Rê. Senador, então, olhando para a CPMI, já que terminou sua fala falando que não há intenção de vetar G. Dias, o governo parte para esse início de trabalho, né? Houve até esse adiamento da apresentação do relatório de trabalho, mas uma expectativa para que a CPI engrene a partir da semana que vem. O governo entra, então, nessa CPMI com quais alvos principais? O governo quer esclarecer o processo golpista que não foi no 8 de janeiro, e o 8 de janeiro, como eu costumo dizer, não foi um raio num dia de sol. O 8 de janeiro foi a tentativa de concretização de uma busca pelo golpe que se inaugurava desde o dia 31 de outubro, eu vou mais além, desde talvez o dia 30 de outubro, no sentido em que queriam a adulteração do resultado da eleição ou não reconhecimento do resultado da eleição. O golpe começou quando o ex-presidente da República não reconheceu o resultado democrático das eleições do dia 30 de outubro. Por aí que vamos começar. É necessário ouvir o senhor Anderson Torres, é necessário ouvir o secretário executivo do senhor Anderson Torres, que acompanhou os passos tanto da atuação dele no Ministério da Justiça, como depois a transição dele para a Secretaria de Segurança do Governo do Distrito Federal. É necessário ouvir o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que não atuou para repreender as ocupações indevidas do bloqueio de estradas. Renata, vamos convir. Lá em São Paulo agora, o governador de São Paulo mandou tropa de choque tirar indígenas que estavam se manifestando contra o marco temporal. O governo de São Paulo de então, tudo bem que não era o atual governador, mas o governo de então, que era aliado do atual governador, e vários governos estaduais, e ninguém fez nada com o bloqueio de rodovias federais durante um mês, por parte daqueles que não argumentavam o direito de índios em legislação que estava sendo votada, argumentavam em não reconhecer o resultado democrático das urnas. Isso tem que ser esclarecido. Tem que ser esclarecido quem arquitetou os atos golpistas, atentatórios e terroristas em Brasília no dia 12 de dezembro, na diplomação do presidente da República. E tem que, sobretudo, ser ouvido aqueles que tentaram, no 24 de dezembro, na véspera de Natal, de forma dramática, implementar uma tragédia ateando uma bomba contra o Aeroporto Internacional de Brasília. Todo esse processo golpista, nós vamos trazer o esclarecimento na CPMI. E verdade seja dita, né, senador, o senhor traz essa memória aí, é importante saber aqui em São Paulo, que a gente acompanhou muito de perto, né, teve registros de, digamos, confraternização, parabéns entre os manifestantes que pediam golpe e agentes da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, e outras autoridades. Eu lembro que, inclusive, no dia em que houve a entrada do choque, não demorou 2 horas para resolver. Quando finalmente o choque aqui em São Paulo apareceu, depois de dias de conciliação com o golpismo. Vem para cá, Leandro Rezende. E sempre lembrar, Dani, que a reivindicação deles que estava ocupando naquele momento não era nada dentro da Constituição, era corromper o resultado das eleições de 30 de outubro.
Bom de entrevistar o Randolfo, que ele dá várias manchetes aqui para a gente explorar depois. Mas, para fechar, uma outra briga política dessa semana foi entre o seu colega de Senado, essa histórica, né? Uma briga entre o seu colega de Senado, Renan Calheiros, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Isso interfere a governabilidade do governo em alguma maneira, senador? Porque o Renan é uma figura próxima do governo Lula e o Arthur Lira, enfim, quase impôs uma derrota importante ao governo ontem. Essa briga está transbordando para a articulação política? É uma divergência, sobretudo regional, que não tem nenhuma responsabilidade do governo. Se o governo fosse responder por todas as diferenças e divergências regionais que tem nos 27 unidades federadas, nos 26 estados e mais na capital da República, o governo nem conseguiria constituir base. Existem diferenças e eu espero assim, não tem nenhuma... A diferença e a divergência que tem nesse tema não se trata de agenda, tema a ser tratado pelo governo. E eu tenho certeza que ambos, tanto o meu colega aqui de Senado, o senador Renan Calheiros, quanto o presidente da Câmara, têm esclarecimento disso. Isso chegaria a ser absurdo, tanto um quanto o outro, reclamar alguma providência do governo por uma divergência que é uma divergência regional. Divergências políticas existem nas 27 unidades federadas. Boa parte dessas diferenças e dos diferentes estão na ampla base de apoio do governo. E nunca essas diferenças foram tratadas e são levadas para a agenda do governo. E ambos os líderes, neste caso aí colocado, eu tenho certeza que terão este amadurecimento e esse esclarecimento para assim compreender. Gente, deixa eu voltar aqui para o telão para me despedir, mas já que o senador deu muito lead hoje, vai que, né? A gente está com sorte aí, Leandro Rezende. Para onde é que você vai, hein, doutor? Vossa Excelência saiu do seu partido e vai, qual é o seu destino? Tânia, você sabe muito bem, depois de uma separação a gente fica um tempo na pista, né? Deixa a gente ficar um tempo na pista, curtir uma fossa, ou então assim... aguardar ser convidado para jantar, para o namoro. Sabe como é que é, né? Não dá para engatar de um casamento já no outro casamento. Assim como amor até que a morte os separe, casamento com partido é para ser até que a morte separe. Às vezes não dá certo isso, né? Às vezes tem uma separação no caminho. Portanto, me dá um tempo de reflexão, me dá um tempo de pista aí. Dá um tempo de pista, sensacional. Gente, esse é o senador Randolfo Rodrigues do Amapá. Senador, muito obrigada, bom trabalho para o senhor. Tenta descansar aí o fim de semana, que é realmente puxado. Obrigado, Dani. Grande beijo. Bom dia a todos os telespectadores da CNN. Bom dia a todos. Obrigada, senador.